divino fogo santificador que nos anima, nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Uma boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez cultuando ao nosso Deus, louvando ao Senhor, e nós queremos dar boas-vindas a todos que estão aí ouvindo e participando deste momento de culto, louvando ao Senhor. E nós vamos começar orando através dessa canção. Amém? Aqui diante de ti, eu tenho tanto para te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou. Graças dou. Graças dou. Boa noite, amados irmãos e ouvintes. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos aqueles que nos ouvem neste momento. É com muita alegria que aqui estou. Sou o pastor Lauro Mandira, pastor aqui na Segunda Igreja
Batista de Jacupiranga, juntamente com o pastor Daniel. E quero, em nome da igreja, em nome do pastor Daniel, saudar a todos aqueles que nos ouvem neste momento. E o desejo do coração é que a palavra que vai ser trazida nesta noite possa edificar, abençoar a todos aqueles que estão nos ouvindo. Gostaria de ler neste momento um texto da palavra de Deus, registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, que diz assim: Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: Passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundado. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se ele, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que Deus possa abençoar esta palavra no seu coração. Durante essa semana eu meditei nesta palavra e falou muito ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês neste momento. Este episódio, este fato que nós acabamos de narrar, aconteceu no Mar da Galileia. Um mar muito conhecido biblicamente e principalmente por todos aqueles que leem a palavra de Deus. Nesse mar muitas coisas aconteceram. Ali os discípulos, alguns deles pescavam ou pescaram. Ali Jesus navegou de um lado para outro muitas vezes. Ali muitos fatos ocorreram. E o texto nos diz que naquele dia, já tarde, Jesus convidou os seus discípulos para passarem para outro lado do mar. O mar também da Galileia tem outros nomes. É conhecido como Mar de Tiberíades. É um nome dado a uma cidade que fica à beira desse mar, construída pelos romanos no tempo que eles dominavam os judeus. E foi construído em homenagem a Tibério César, por isso é chamado Mar de Tiberíades, por causa da cidade, em homenagem a Tibério César. E também é conhecido como Lago de Genezaré, porque na verdade é um grande lago de mar doce, ou de água doce. Este mar costuma ter grandes vendavais, porque ele é formado pelas águas do Jordão que desce do Monte Hermon, principalmente no inverno, logo no final do inverno, quando o sol aparece e a neve começa a derreter. Então o rio Jordão enche por causa da neve e descem com grande ímpeto aquele morro abaixo. E quando chega no mar, tendo um vento contrário, formam-se grandes tempestades. E naquele dia que Jesus convidou seus discípulos para passarem para o outro lado, Jesus certamente tinha um encontro muito importante que nós vemos no capítulo 5 do outro lado do mar, na cidade dos Gadarenos, quando Jesus encontrou-se com um homem endemoniado e não somente expulsou os demônios, mas levou aquele homem à salvação naquele dia. Então Jesus estava indo, depois de um dia cansativo, por isso que diz tarde daquele dia. Ele estava já cansado, porque se nós lermos o capítulo 4 todo, e capítulo 3, nós vamos ver que Jesus passou o dia ensinando os discípulos, ensinando através de parábolas, fazendo várias curas e milagres, sinais, e já estava cansado, estava exausto, quando ele convidou seus discípulos para passarem para o outro lado. E um dos discípulos certamente assumiu ali a liderança daquele barco, quem sabe Pedro, ou Tomé, Tiago, João, que eram pescadores experientes, que sabiam dirigir muito bem aquele barco.
E Jesus, diz a Bíblia, que foi lá na proa daquele barco. E ali ele deitou-se e dormiu, na popa daquele barco. Deitou-se e dormiu profundamente. E diz o texto que, em dado momento, uma grande tempestade, um grande vendaval veio sobre aquele barco. Quando nós falamos em vendaval hoje, nós lembramos que, bem recentemente, na semana passada, aconteceu um desses aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, e até nos atingiu aqui. Imaginem um barco em alto mar com uma tempestade daquelas. Então os discípulos ficaram com medo, ficaram apavorados, ficaram assustados. E o barco estava se enchendo de água. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo tranquilamente, até que um dos discípulos correu para Jesus e o despertou e disse: Mestre, não te incomodas que nós morramos? Nós já estamos quase perecendo. E Jesus levantou-se calmamente. Eu imagino que naquela hora ele ainda estava enxergando com algumas dificuldades, porque estava dormindo. Levantou-se, olhou para cima e disse ao vento: calma-te. E olhou para o mar e disse: cala-te. E de repente, tudo se acalmou. Diz a Bíblia que veio uma grande calmaria. E os discípulos ficaram assustados e fizeram essa pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu gostaria de meditar sobre 4 palavras que nós encontramos nesse texto que nos trazem ensinos muito importantes. A primeira palavra foi a palavra de Jesus para o mar e para o vento: cala-te, aquieta-te. Jesus foi diretamente ao problema que estava acontecendo naquela tarde. Certamente os discípulos chamaram Jesus, porque eles já haviam aprendido com Jesus que, uma certa ocasião, eles estavam numa pescaria e Jesus apontou onde havia peixe para eles apanharem. Então parece que Jesus entendia bastante de mar ou das águas. E talvez eles esperassem de Jesus uma palavra assim: baixe um pouco a vela, então desça a vela, né? Como nós costumamos ver em tempestade em alto mar. Ou então Jesus dizendo: olha, muda a direção do barco, em vez de ir contra o vento, vão a favor do vento. Ou então deixa o barco ir à deriva. Talvez eles esperavam uma palavra dessas de Jesus, com a sabedoria que ele tinha, de como eles deveriam agir naquele momento de grande tempestade. Mas Jesus não fez nada disso. Não deu nenhuma orientação aos seus discípulos. Simplesmente foi à fonte, a raiz do problema. Olhou para o vento, olhou para o mar e mandou que eles se aquietassem. Quando eu leio essa passagem, meus irmãos, e lembro desta expressão de Jesus ao vento e ao mar, eu imagino sobre nossas vidas. Nós somos como barcos navegando no mar da vida. E todos os dias, ou todas as semanas, ou todos os meses, sempre temos momentos que nos assustam, que nos amedrontam. São as tempestades da vida. E nós muitas vezes nos apavoramos com essas tempestades que vêm. Ficamos amedrontados, assustados. Mas Jesus nos ensina uma coisa: que nós nunca devemos nos preocupar com aquilo que está acontecendo. Nós devemos nos preocupar com a raiz, com o princípio, com a origem daquilo que está acontecendo. Jesus sabia que o problema não era o barco. O barco era suficiente para atravessar o mar de um lado para o outro. O problema era o vento e a onda que estavam levando o barco a pique. Quando eu estava meditando nesta passagem, eu lembrei-me de uma experiência talvez bem comum para as mães que estão nos ouvindo nesta noite. Quando uma criança chora, de dia ou de noite, o que faz a mãe com uma criança como estas? Ela grita com elas, manda que pare de chorar, que cale-se? Ou ela vai descobrir a origem do problema daquela criança que está chorando? Sim, porque uma criança que está chorando, ela pode estar sentindo alguma dor. E
A origem do choro dessa criança pode ser uma cólica, pode ser uma dor no ouvido, pode ser uma dor qualquer que ela esteja sentindo, por isso chora, porque não sabe falar outra coisa. Pode ser que seja fome, a criança esteja com fome. Pode ser que ela esteja assustada, com medo, sentindo-se só. Então a mãe, com todo o cuidado, pega aquela criança no braço ou nos braços e vai descobrir qual a origem daquele choro. Se é alguma dor, vai dar-lhe um remédio para acalmar. Se é alguma fome ou se é fome, vai dar-lhe comida para comer. Se é susto, se é medo, abraça com todo carinho e cuida até que aquela criança pare de chorar. Então, naturalmente, a mãe não vai tentar resolver o problema com a criança, ela vai à origem do problema para trazer o consolo. Exatamente o que fez Jesus com os discípulos naquele barco e o que faz Jesus conosco hoje. Ele nos acalma, tranquiliza o coração, tocando exatamente na origem do problema que nos assusta, que nos assola. Quando o mar se acalmou, quando o vento parou de soprar, os discípulos também se acalmaram. E houve uma grande calmaria, não só do vento, não só do mar, mas também dos discípulos que estavam assustados ali. A Bíblia não fala dos outros barcos que estavam acompanhando Jesus, mas certamente também foram alcançados pela calmaria e todos foram salvos. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo num tempo de tantas tempestades na nossa vida. Nós estamos vivendo tempestades de enfermidades, de doenças, de problemas, de todos os tipos que nos assustam, nos assolam, nos amedrontam. Mas Jesus nos ensina uma coisa. Vamos procurar a base de tudo isso, a origem de tudo isso, de onde vêm todas estas coisas, para nós podermos receber o consolo que vem de Deus. Nós sabemos que a origem de tudo que acontece na nossa vida é o pecado. O pecado nos leva à desgraça, nos leva à mentira, nos leva à violência, nos leva a tantas coisas que destroem a nossa vida e a vida de outros. Então, naturalmente, o mal deve ser combatido não diretamente com o próprio mal, mas o mal deve ser combatido com oração, com perdão, com calma, para que a fonte que nos assola e nos devora sejam realmente curados. Então Jesus, depois de dar essa palavra ao mar, cala-te, ao vento, cala-te, ou aquieta-te, Jesus olha para os discípulos e diz: por que estão tão amedrontados? Por que vocês são tão medrosos? Olha, irmãos, o medo, a ansiedade, a raiva e todos os outros sentimentos ruins que vêm na nossa vida sufocam a nossa fé. Você já conseguiu orar quando está com raiva de alguma coisa, quando está nervoso ou nervosa por algum motivo? Você conseguiu já se acalmar e orar e falar com Deus? Certamente não. Então, meus irmãos, o medo que caiu sobre aqueles discípulos naquela hora, sufocou a fé que eles tinham. E eles não puderam nem pensar em outras coisas, a não ser chamar a atenção de Jesus que estava dormindo. Por isso, Jesus perguntou: por que vocês estão tão medrosos? Não perceberam que eu estou aqui com vocês? A segurança dos discípulos foi ameaçada naquele momento. As coisas mais fortes do que nós que acontecem ameaçam a nossa segurança e nos trazem temores. Nós sabemos que recentemente uma nuvem de gafanhotos andou rondando muito perto do Brasil e muita gente estava com medo. Certamente os agricultores da região do Rio Grande do Sul, todos estavam com medo. O coronavírus que está atacando o Brasil, o mundo, tem posto medo na vida de muitos de nós. E alguns até ficam apavorados. E quando nós ficamos assim, com tanto medo, com tanto pavor, nossa fé é sufocada. E nós não conseguimos orar, não conseguimos buscar a Deus. Embora as tempestades sejam reais na vida de todos nós, nós sabemos que elas têm sempre uma origem.
E se nós ficarmos amedrontados, se nós ficarmos apavorados, como os discípulos ficaram ali, nós perdemos aquela comunhão, aquele contato com Deus. Então os discípulos foram chamar a Jesus porque estavam com medo. Por isso Jesus pergunta, por que estão com tanto medo assim? Será que podia acontecer alguma coisa com aquele barco se Jesus estava ali junto com eles? Que tamanha era a fé daqueles discípulos diante de Jesus? Tanto é que eles nem chamaram de Jesus, de Senhor, mas chamaram de mestre, professor. Levanta-te, porque nós estamos quase morrendo, o nosso barco está indo a pique. Então Jesus, depois de perguntar por que vocês estão com tanto medo, Jesus passa para uma outra pergunta. Ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? Por que Jesus fez essa pergunta? Porque a fé supera o medo. A Bíblia, na carta, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18, diz que o amor, a fé, lança fora o temor. Então Jesus sabia e falou aos seus discípulos, por que estão com tanto medo? Não têm fé ou não tendes fé? Porque então o medo supera muitas vezes a nossa fé, mas a nossa fé derrota o medo. Jesus estava ali, nada poderia acontecer. Talvez Jesus deu um tempinho para ver o que os discípulos iam fazer, qual atitude que eles iam tomar. E esse tempo foi suficiente para ver que eles ainda estavam muito fracos e não tiveram uma atitude de fé, mas apenas o medo. Estava ali não somente um mestre, estava ali não somente um professor, mas estava o dono do vento, o dono do mar, o dono da natureza, o Criador de todas as coisas. Ali estava Jesus. E eles não olhavam para Jesus como o Senhor. Jesus mais tarde ia enfrentar um endemoniado gadareno. E volto novamente a dizer, aquele homem punha temor na cidade. Ninguém passava por ali onde morava, no meio dos sepulcros, porque ele arrebentava correntes. Ele era um homem terrível e punha medo em todo mundo. Ninguém mais, como eu disse, passava por ali. Jesus foi enfrentá-lo, conversou com ele, expulsou o demônio, e aquele homem tornou-se um homem passível, um homem tranquilo, um homem calmo. Porque o problema não estava nele. O problema estava nos demônios que o atacavam, e os destruíam, e os derrotavam. Por isso, então, os discípulos ainda não tinham visto quem era Jesus. Não tinham enxergado com os olhares da fé, que Jesus era muito mais do que um mestre, muito mais do que um professor. E aí, então, porque Jesus pergunta, não tendes fé? Ainda não viram que eu sou Deus, não entenderam que eu sou o Criador, não entenderam que eu sou o Senhor, sou o Verbo encarnado, o Deus Todo-Poderoso, o Verbo que se fez carne e habitou entre os seres humanos. Aqui estou eu, sou eu, Jesus. Não viram os milagres que eu fiz, a multiplicação dos pães, não viram as curas, não viram tantas coisas que eu já tenho feito, e agora, mais esta vez, acalmando o mar e a tempestade. Mas o medo era tão grande que eles não olhavam para Jesus como o Senhor. Eles estavam realmente amedrontados. Então, quando nós não temos fé suficiente, é porque nós não estamos olhando para Jesus como o Senhor da vida, como o Criador, como aquele que é o dono de todas as coisas. E daí vem uma palavra dos discípulos para Jesus. Quem é este? Talvez não para Jesus, mas perguntando um ao outro. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? A manifestação de Jesus naquela hora, mandando o mar se acalmar, mandando o vento parar, abriu os olhos dos discípulos para verem que Jesus era muito mais do que aquilo que eles estavam imaginando. E eu fico pensando, meus irmãos, que as tempestades da vida, as coisas amargas que acontecem conosco, as tristezas, no coração do verdadeiro crente, nos aproxima de Deus e nos abre os olhos para conhecermos mais e mais a Deus. Cada experiência que temos nesse mundo, que nós nos aproximamos de Deus e pedimos dele o socorro,
nos fazem ver que o nosso Deus é muito maior do que qualquer tempestade. Deus é muito maior do que qualquer problema que você possa passar. Jesus é muito maior do que você possa imaginar. Ele é o Deus, o Verbo encarnado. Que as experiências da sua vida que você tem enfrentado no dia a dia possa ajudá-lo a compreender melhor quem é o Deus a quem você serve. Quem é este? Talvez os discípulos estavam pensando em um homem sobrenatural, é um ser superior que vem ao nosso socorro, que até o vento e o mar lhe obedecem? E a resposta está muito fácil aqui. Ele é o Criador. Ele é o que controla a natureza, porque Ele criou. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu gosto de uma passagem que nós encontramos em Isaías 40. Eu quero ler o verso 21, 22 e 26, que diz o seguinte: por acaso não sabeis? Não vos foi dito isto desde o princípio? Não entendestes desde a fundação da terra? Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, ou em outra versão diz sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nela habitar. Levantai os olhos para o alto e vede. Quem criou estas coisas? É a pergunta que o profeta Isaías faz. É aquele que criou o céu? É aquele que tem o mundo na palma das suas mãos? É aquele que pode dominar todos os astros que você possa ver, a olho nu ou não? É o Todo-Poderoso. É o Todo-Poderoso. Então a pergunta dos discípulos está muito fácil de ser respondida. Quem é este? Quem é este? Talvez você possa já ter perguntado muitas vezes, quem é este? Este é Jesus, seu Salvador, o Deus Todo-Poderoso, aquele que morreu na cruz pelos seus pecados, aquele que o resgatou da sua vã maneira de viver, aquele que pagou o preço com seu próprio sangue, da sua culpa, da sua dívida que você tinha contra o inimigo. É aquele que te ama, aquele que está contigo todos os dias, porque a sua palavra diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é Jesus. Não precisa ter medo. Realmente estamos vivendo um tempo difícil, que a gente não tem muita segurança, nem sabe o que pode vir o dia de amanhã. Mas podemos crer numa coisa: Jesus está conosco. Esta foi a sua palavra. Em qualquer circunstância, em qualquer momento. Seja numa enfermidade no seu lar, seja na perda de um ente querido, seja no momento em que você perdeu o emprego, seja em qualquer momento difícil da angústia da sua vida. Lembre-se de uma coisa: Ele está conosco. Por que temer a tempestade que vem? Ele sabe a origem de todas as coisas. Ele sabe o momento de parar todas as coisas. Eu quero concluir trazendo de forma resumida 3 pensamentos para que você coloque no seu coração hoje. Não lute contra os efeitos dos problemas ou das coisas que acontecem na sua vida. Fale com Jesus. Ele sabe a origem do que está ocorrendo neste momento, no seu lar, no seu coração, na sua família, com algum ente querido. Que muitas vezes você pergunta, mas por que está acontecendo isto, né? Por quê? E nós temos o costume de perguntar por quê. Lance isso nas mãos de Jesus. Ele sabe o porquê. De onde vem tudo isto? E Ele pode trazer a calma na sua vida, pode trazer a calma, a tranquilidade ao seu coração. Outra coisa que eu queria deixar com vocês hoje é: não permita que o medo, a aflição, a angústia sufoquem a sua fé. Que a sua fé esteja acima de todas estas coisas. Porque se você continuar com medo, com temor, se você continuar angustiado, a sua fé vai enfraquecer. Mas pelo contrário, não permita que essas coisas sufoquem
a sua fé, como fizeram os discípulos naquela hora. Senhor, não vês que vamos perecer? E Jesus levanta-se e acalma a tempestade. Mas também outra coisa que eu quero deixar com vocês. As tempestades da vida nos ajudam a confiar mais em Deus. Se você teve alguma experiência agradável com Deus, tenho certeza que você teve muitas experiências. Se você já conheceu o seu Deus e sabe quem Ele é. Se você sabe o poder que Deus tem, dominando todas as coisas e no controle de todas as coisas. Se você conhece esse Deus de fato, você vai descansar nele. E não vai sofrer ou permitir que esse medo te destrua. Há um cântico que nós costumamos cantar antigamente. Se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura nas mãos de Deus e vá. É só segurando nas mãos de Deus que podemos vencer todas as coisas. Todos nós estamos sujeitos a tempestades como os discípulos estavam. Todos. Crentes e não crentes. Fiéis e infiéis. Ímpios ou aqueles que adoram o Senhor. Todos estamos sujeitos a tempestades neste mundo. A única diferença entre eu, ou nós, e aqueles que não creem em Jesus, é que nós temos fé e sabemos que temos conosco o Deus Todo-Poderoso. Portanto, a Ele, somente a Ele, toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Amém. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixo o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tua é a glória, e acima de
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos gravando esta mensagem numa terça-feira e, infelizmente, temos que trazer uma notícia muito triste a toda a igreja, que nessa terça-feira faleceu nosso querido irmão José Carlos, conhecido como Bolinha, pessoa muito querida, sorridente, e toda a família está desolada e triste. E nós também estamos tristes, juntamente com a família. Então nós queríamos transmitir esta notícia a toda a igreja que nos ouve neste momento e pedir que todos estejam orando pelo conforto de irmã Olga, da sua filha Tatiane, dos seus irmãos, da dona Teresa, todos os seus queridos e toda a igreja, que todos amavam o nosso querido Bolinha. Nós tínhamos muito carinho por ele. Então nós vamos orar também nesse momento pela família e assim estaremos encerrando o culto desta noite. Oremos ao Senhor. Pai amado, nós te agradecemos pela alegria de termos a Ti como nosso Deus, o nosso Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que governa todas as coisas, aquele que conhece a origem de tudo. E sabemos, ó Pai, que neste momento a família do nosso querido José Carlos está sofrendo com a perda do esposo, do pai, do irmão, do tio, do amigo. Todos nós estamos com o coração abalados pela partida do nosso irmão, pela saudade. Ó Deus amado, nós queremos rogar que esse mesmo Jesus que consolou, confortou, acalmou o coração dos discípulos no meio daquela grande tempestade ali no mar da Galileia, possa vir também e acalmar o coração de todos os familiares, de todos nós, com a Tua preciosa presença no nosso meio. Ó Deus, dá-nos força para continuarmos pregando a Tua palavra e anunciando ao mundo para que também estejam todos preparados para um dia encontrares com o Senhor. Pai amado, receba a nossa oração e, por favor, derrame graça sobre a vida de toda a família do José Carlos. Esta é a nossa oração, também a nossa gratidão por aquilo que ele foi entre nós, pela saudade que nos deixou e pela imagem da sua pessoa que ainda está muito bem gravada em cada coração e em cada memória. Pai amado, e agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco, com todo o Teu povo sobre a face da terra espalhado, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de